são 18 horas e 4 minutos, 18 horas e 4 minutinhos. Hoje, terça-feira, dia 30 de maio, o ponto e vírgula de hoje já está começando. Imperatriz pela 105, em São Luís pela 94. E são mais de 182 municípios que recebem o sinal da difusora, integrando todas as regiões dentro do ponto e vírgula. Itevaldo, alô, boa noite. Boa noite, Paulo Negão. Leandro Miranda, boa noite. Liga o outro canal. Boa noite, Leandro Miranda. Boa noite. Tudo bem? Oi, som. Isso, está no ar. Som. Seu retorno é que tá ruim. Aí para Carol KS, o cara providencia o champanhe, providencia uma assistência de estúdio. E no ponto e vírgula o cara não tem dois canais, bicho. Pode, né? Preparou outro canal e fica para falar mal da rádio. Inclusive, estamos dirigidos hoje aqui. Muito bem, eu sabia. A provocação foi a proposta. São 18 horas e 5 minutos. Tem a primeira vinhetinha, já tem ponto e vírgula. Você está ouvindo Vocês provocam. um debate livre dos principais acontecimentos políticos, jurídicos e sociais do Maranhão. Acho que lá tá só no canal, ele está só no canal. Todo dia. É. Todo dia eles têm uma confusão. Tá desligado aqui? Eu posso falar? Tá. E foi filé o cara ter saído da Jovem Pan, sabia? Pra Foi. vocês. Que eu ficava mudando, Garra- agora eu fico só na difusora. Então. É. São 18 horas e 6 minutos agora, 18 e 6. Chegar no refrão, pô. Ai, tu Calma aí, gosta? calma aí. Esse programa virou um programa musical? Calma aí. Quer destacar o refrão? Ele quer o refrão. Carência. Eu acho que isso é uma carência de Leandro Miranda. Só deve ser. Paulo Negrão. Homenagem pro Paulo Negrão. Itevaldo, vamos Qual é lá. a música, o programa agora? Qual é a música? Uma nota. Tá mudando demais esse programa, Aí, né? o refrão, qual é a música? Diz, Negrão, qual é a música? Uma nota. Eu vou sugerir pra ele começar direto com o refrão, viu, Mauro Blum? Bem, quem não pode reclamar mais de carência aqui é o Danilo Puxado, viu? É? Se encontrou? Começa já a gritar ali na sala. Nossa Senhora. Ele que deve apresentar, o Zeca Pinheiro está aqui no estúdio, quando é que começa o programa? Alô, Super, quanto tempo? O Minardi e da Carocha. Carocha, pra quem não sabe, é a Carol, não é a Carol. Aí é- Não aí é a top. KS, Carol Sampaio. É Carol Carvalho. Ah. Carol Carvalho, vulgo. Não é vulgo, eu não sei. Carinhosamente, Carocha. Isso é de uma grosseria sem tamanho, viu? Carol Carvalho, e aí, carinhosamente, a Carocha. Tá bom? Eu ia cometer um ato falho. Na companhia do Danilo Pichado. O Danilo Pichado ainda está na Guarata. Ou na Gaivota. Deve estar, deve estar. Bora lá, bora lá, Paulo Negrão. Bom, a gente pode começar por Imperatriz hoje, eu baseado Maria. naquele assunto que a gente discutiu ontem com relação ao transporte, que a gente esclareceu no debate ontem, evoluiu também para Imperatriz, a região Tocantina. Nós temos alguns problemas no transporte e hoje o diretor da empresa que faz a operação do serviço aqui, Gilson Neto, veio aqui justamente para esclarecer alguns pontos. Gilson, em São Luís saiu uma deliberação com base naquilo que a gente vem dizendo. A Imperatriz está fadada também a ter um movimento paredista nos próximos dias? Não? Boa noite. Boa noite. Primeiramente, boa noite, Paulo, Leandro, Itevaldo. Eu sempre participo como ouvinte do programa Ponto e Vírgula, e dessa vez é um prazer muito grande estar aqui agora participando ativamente do programa. E boa noite também aos milhares de ouvintes aí da difusora. É um prazer estar representando a Ratrans. Eu até me proponho aqui a discutir o transporte de Imperatriz, que a Ratrans opera Sim, aqui, sim. e de São Luís também, que nós operamos também no sistema de São Luís. Com relação a uma possibilidade de paralisação, a database, que é a época de negociação salarial, de São Luís é maio. De fato, nós estamos na database de São Luís. Mas de Imperatriz já passou, é janeiro. E já houve uma negociação salarial na época, já foi concedido o reajuste salarial dos operadores aqui, né, Sim. os motoristas de Imperatriz, e aqui não há essa possibilidade hoje. A gente viu um movimento na Câmara Municipal. Recentemente você esteve no gabinete do Bebê Taxista com outros setores do transporte, tentando entrar no entendimento, porque há um projeto lá
sendo alterado, emendado, que pode autorizar o táxi lotação, que São Luís alguns chamam de carrinho. Como é que tem sido esse transporte? Atrapalha mesmo o faturamento da empresa? Ou a empresa é que tem um faturamento, uma margem muito alta? Não há margem. Não há margem nem aqui e nem em São Luís. Agora, São Luís já tem uma legislação específica para o carro lotação. Quando eu chamo uma legislação específica, é que prevê o que é o transporte irregular, o que é o transporte clandestino e as penalidades, né? Seja uma multa ou seja até a cassação de um alvará, dependendo do tipo de transporte que esteja sendo feito. Aqui em Imperatriz não tem uma legislação específica ainda. Então, de fato, a gente precisa, na cidade de Imperatriz, evoluir na legislação. Porque, por exemplo, eu sou muito questionado se a Prefeitura de Imperatriz está fiscalizando. Está. Eu posso falar, está fiscalizando. Porém, falta uma legislação específica para o transporte, uma lei geral do transporte que dê uma segurança maior, inclusive para investimentos, Paulo. Eu vou já passar a palavra para os meus colegas, eles estão aguçados, mas antes eu preciso te perguntar. A Prefeitura fez recentemente um contrato de R$ 2 milhões com a sua empresa, com a Ratrans, e eu tenho ouvido, por exemplo, servidores de diversas secretarias dizer que o cartão, o bilhete deles estão sem crédito. Como é que a Prefeitura celebra um contrato dessa ordem de 2 milhões para um período curto de 180 dias e as pessoas não estão podendo ser transportadas nos ônibus? Como é que você explica essa história? Começo de gestão, houve a assinatura do contrato, só que a compra dos créditos de Vale Transporte, ele vai de secretaria para secretaria. Então, algumas secretarias não assinaram ainda, não fizeram ainda o convênio com a empresa, então os servidores eles não estão recebendo o crédito de Vale Transporte e, de fato, a gente também tem recebido os servidores reclamando, né? Mas eu posso dizer que é uma coisa que está evoluindo e nas próximas semanas vai ser contornado, sim. Ok, eu vou ouvir o Leandro e o Itevaldo, que já estão prontos. Itevaldo e Leandro, fiquem à vontade. Boa noite, tudo bem? Itevaldo. Boa noite. Alô, Gilson? Oi, boa noite, eu estou ouvindo. Tudo jóia? Tudo bem, graças a Deus. Há um indicativo de greve na Sindicato dos Rodoviários para segunda-feira em São Luís. O indicativo de greve é a partir de uma discussão que vocês bem têm, do sindicato e o SET, sobre reposição salarial, ticket de alimentação, enfim. Por que esse disparate da proposta do sindicato, que ele pede 6% de aumento e o SET está propondo 2%, e aí dá para até segunda-feira chegar aí a um acordo, a uma conversa que vocês possam ter aí um resultado positivo dessa negociação? Itevaldo, foi uma excelente pergunta. A database é maio. Nós começamos a negociação salarial em meados de fevereiro. De fato, a situação em São Luís ela é um pouco complexa porque nós tivemos a licitação ano passado. Houve eu vou chamar engano para, enfim, a database é maio, certo? O salário dos motoristas ele é mais da metade dos nossos custos, certo? Então, vamos supor que o nosso custo hoje seja na casa de 39 milhões do sistema. Então, desses 39 milhões, cerca de 14 milhões e meio é só salário e benefício. Então, quando há uma variação, um aumento de salário e benefício, quando eu chamo benefício é ticket, plano de saúde, etc. Quando há um aumento nesse índice, que é mais da metade dos nossos custos, é claro que o impacto é muito grande para o sistema de transporte. Então, nós ficamos numa situação muito complicada, visto que o contrato foi assinado em setembro, né? Era para prever uma situação de custo do sistema vinculada à database. Isso não foi feito. Nós temos duas datas distintas. Nós temos a database dos rodoviários, que está em maio, e nós temos a data do contrato, que é setembro. Nós temos um lapso aí de uns 4 meses, que, honestamente, eu acho que a gente tem que ser sempre transparente. Eu acho que o momento agora não é de ficar dando explicações, é de buscar soluções. Nós temos que saber como é que nós vamos resolver o problema para dar o aumento, porque o aumento ele é anual dos rodoviários. Se calcula a inflação, se eu não me engano, a inflação é na casa entre 4% e 4,5% ao longo dos últimos 12 meses. Vai ter que se resolver a situação salarial deles, né? E vai ter que saber como é que vai fazer isso para manter o sistema de São Luís funcionando. Eu acho que o impasse é esse. Lógico, se nós conseguirmos fazer algum acordo, alguma reunião, alguma mediação, né, antes de segunda-feira, é o ideal. Né? Mas eu não tenho como saber isso. Eu vou saber isso provavelmente amanhã, quando eu chegar em São Luís do Maranhão. Edilson, mas boa noite, parece ser uma conta que não fecha. Isso você acabou de falar da necessidade de haver transparência nessa negociação. Não houve, então, essa transparência no momento que foi discutido o contrato, foi discutida a licitação? Vamos falar aqui de transparência. Eu acho que, primeiro, nós não tínhamos como saber qual seria o índice
já que foi ano passado isso. Né? Não tinha como saber qual seria o valor do aumento dos rodoviários. Para te falar a verdade, hoje eu não sei qual será o aumento dos rodoviários. Eu acho que o que faltou não foi questão de cálculo, o que faltou foi vincular a data da database à data do contrato. Nós temos uma situação complicada de aumentar o custo do sistema, e no índice que é complicado, que é mais da metade, como eu falei anteriormente aqui, sem ter como pagar. Eu acho que a maior complicação hoje é essa. Quando eu falei transparência, é que eu não gosto, eu acho que é meu perfil mesmo, eu não gosto de ficar dando rodeio. Eu acho que tem que ser claro, né? O nosso problema hoje não é se vai fazer, é como vai fazer. Gilson, para a gente encerrar, agradecendo os colegas lá em São Luís, o Itevaldo e o Leandro. Calma aí, Paulo. Calma, o Intervaldo quer questionar o Gilson. Gilson, mas por que sempre há, na verdade, quem paga essa conta? É a relação de valores que vão impactar, né, no setor empresarial, para poder garantir aí os benefícios, tributação, plano de saúde, enfim. Então, por que o usuário do transporte tem que pagar essa conta sempre? Sempre quando discutem isso, olha, a database já está, né, há 200 anos no mês de maio. Vocês discutiram, né, dentro da licitação do transporte coletivo, eles foi em setembro, quer dizer, deixaram passar, não precisaram discutir, não havia ambiente para discutir. Porque assim, o que a gente tem que finalizar, sabe? O usuário do transporte tem que finalizar sempre. Acaba já sendo tão penalizado aí. Sempre é condicionante, quer dizer. Vai para a ponta, é né? condicionante. Eu aumento, eu pago o aumento do salário, mas esse mais acaba no reajuste da tarifa. Etevaldo, é assim. Primeiro, assim, uma coisa que tem para ficar bem claro. Uma coisa é o direito de greve, né? O direito do funcionário que ele tem, a ferramenta que eles têm é essa. Eu acho que o que está acontecendo muito até na imprensa, na sociedade como um todo, é uma vinculação do aumento de salário dos rodoviários ao aumento tarifário. Isso aí é um engano, assim, é até um equívoco. Não existe essa vinculação. Existe, lógico, o aumento dos custos e tem que resolver o custo. Mas eu vou dar um exemplo só para mostrar como uma coisa não necessariamente tem a ver com a outra. São Paulo, né? A tarifa de São Paulo hoje, ela é R$ 6,30, se eu não me engano. Aí como é que ela é feita lá? A população, o usuário, ele paga na catraca R$ 3,80 e para cada passagem que é paga lá, o município complementa. Ele complementa, se eu não me engano, com R$ 2,50. É feito via subsídio. Aí quando chega na época que aumenta os custos, né, ou o aumento de investimento de frota, que é o que houve no caso de São Luís, grande, ou o aumento salarial, enfim, vários índices, aí lógico a prefeitura, em parceria com o governo do estado lá, da mesma forma que tem parceria aqui também no Maranhão, ela decide se aumenta o preço pago pelo usuário ou se ela aumenta o subsídio. Não necessariamente tem que aumentar o preço da tarifa paga pelo usuário. E com relação ao debate em si, isso foi muito bom que tu falaste, porque eu também sou um do que sustenta o fato seguinte, que o transporte ele tem que ser debatido todos os dias, ele não tem que ser debatido só quando vai parar ou só quando está parado. Gilson, para a gente encerrar aqui... Negrão, só mais uma, por gentileza. Só mais uma pergunta, fique à vontade. por favor. A gente sabe que não pode haver esse reajuste antes do mês de setembro deste ano, até porque a licitação aqui em São Luís faz um ano em setembro. Então eu queria saber do Gilson se há entre o empresariado esse entendimento de que antes do mês de setembro o cidadão, como o Intervaldo falou há pouco, não vai ser punido mais uma vez com aumento de passagem. Eu volto a dizer, estão se falando só em subtarifa. Eu acabei de dar um exemplo de subsídio, que tem que ser dada uma solução para custear o aumento dos rodoviários, isso falando de forma bem clara, tem que ser dada uma solução, porque a conta não fecha, como até tu falaste anteriormente, a conta não fecha. Nós temos que dar uma solução para resolver esse problema. Se a solução vai ser via subsídio, se a solução, enfim, vai ser via isenção, ou enfim, aí é uma situação que tem que ser discutida, aí sim, com o poder concedente. Agora, a tarifa pública, ela pode ser revisada ou ela pode ser reajustada. É porque o assunto é um pouco complexo para falar muito, mas vamos lá. Vou dar um exemplo aqui, nós perdemos 7,2% de passageiros do ano passado para esse ano. Houve uma queda de receita do sistema. Como é que... atração.
As pessoas ou desemprego ou por algum motivo pararam de andar de ônibus, né? Então houve uma queda de receita do sistema. Então, como é que se resolve isso? Eu estou dando exemplos aqui para mostrar que não necessariamente se vincula uma situação tarifária ou de subsídio ao aumento dos motoristas. Eu só estou querendo mostrar aqui que precisamos achar uma solução para essa problemática. Gilson, para a gente encerrar... Gilson, Paulo, só um instantinho. Pois não. Gilson, você fala do subsídio. O subsídio viria de onde? Do cofre municipal ou do cofre estadual? Aí varia de estado para estado, né? No caso de São No Paulo... Calma aí, vamos lá. No caso específico de São Luís do Maranhão, né, que tem da Prefeitura de São Luís, exatamente. De quem vai vir o subsídio? Do governo do estado ou da Prefeitura? Qual é o que vocês imaginam que de onde poderia vir esse... Bem, o edital de licitação, ele prevê a possibilidade de subsídio, né? Como o sistema é urbano, teoricamente seria da Prefeitura de São Luís. Porém, se em havendo convênio com o governo do estado, né? Eu não estou dizendo que há, como é feito em São Paulo, é feito no Paraná, é feito no Distrito Federal, é feito no Rio de Janeiro, há convênios no qual há uma coparticipação de subsídio entre município e estado. Gilson, você recentemente, a Prefeitura disse que, anunciou inclusive que a empresa poderia até o final do ano estar implementando a frota, inclusive com climatização, ônibus com ar-condicionado. Por outro lado, até hoje você não passou pelo processo de licitação, não foi feito. E em razão disso, você teria reduzido a quantidade de ônibus da frota de 46 para 28, porque não tem essa segurança necessária. Como é que está essa questão? Agora, Imperatriz, né? Eu vou desligar o botão de São Luís e vou para Imperatriz. Em Imperatriz, nós temos uma frota de 43 veículos. Rodam 37 e tem 6 veículos reserva. Veículo para caso de quebra, manutenção, etc. Essa frota ela não foi reduzida. Ela foi envelhecida. Ela não foi reduzida. Por exemplo, por conta da falta de remuneração, da falta de arrecadação daqui de Imperatriz, nós tivemos que mandar parte dos ônibus novos da gente para São Luís e trouxemos ônibus mais antigos. Por quê? Porque já são quitados, não tem essa prestação para pagar mais. Para poder se adequar à arrecadação. O que o usuário tem a ver com isso? O resultado financeiro da empresa é o que mantém a empresa em funcionamento. Ou nós vamos nos transformar numa outra empresa que já passou por aqui e foi embora. Nós não viemos para cá para passar 1 mês, 6 meses, 1 ano. Nós viemos para cá para ficar. E nós temos um transporte de responsabilidade. Nós fizemos isso até que seja resolvida a arrecadação, para que a gente possa fazer a renovação forte que a gente pretende fazer na cidade de Imperatriz. Eu quero te agradecer por ter vindo aqui para a gente debater esse assunto. O tempo passa rápido, o primeiro bloco já foi. Esse é um assunto recorrente que daria para a gente fazer um programa inteiro, mas nós temos outras pautas aqui e na capital. Te agradeço por prestar esses esclarecimentos aqui e também aos colegas em São Luís. Paulo, eu vou falar aqui em teu nome, mas eu queria agradecer também ao Leandro e Tevaldo, né? Dizer que eu estou à disposição para... transporte é um assunto extremamente apaixonante, né? Eu amo o que eu faço. Gilson, Opa, pode falar. Uma curiosidade aqui, O intervalo 2 está descontando. você citou Brasília, São Paulo, Rio. Quando você viaja, trabalha, São Paulo, Rio, Brasília, você usa transporte coletivo ou você usa Uber? Uber? Não. É isso, não? Não, sei o que mas só que o Uber aqui no Brasil, ele é completamente diferente da Europa, por exemplo. Mas no Brasil, você faz o quê? O cara usa Uber, Não, o Uber aqui no Brasil... Bom, vamos lá, vamos por partes. O senhor está perguntando quando eu vou a São Paulo, quando eu vou... A Brasília. Goiânia, você usa Uber? Eu utilizo o táxi. Eu não utilizo Uber. Obrigado. Mas você não vai perguntar por quê? Responda. Não, você me provocou, agora eu tenho que responder. O Uber, da mesma forma que um táxi, quando a gente pega, ele tem um cadastro, ele tem todo um controle que tu sabes o que tu tá pegando. Depende, Gil. O pessoal do lotação já está com a cabeça cheia para cima dele aqui. O cidadão pinta o carro de branco, pede uma placa vermelha, se cadastra no Easy Taxi e começa a rodar a cidade com qual valor que quer. Em compensação, qualquer um pode se transformar em Uber, né, Itevaldo? Pois é, e qualquer um pode se transformar em táxi, aqui em São Luís. Aqui tem um controle. Não é assim. Há controle. Para ter uma placa de táxi, tem que ter alvará, não Passa tem? por um processo. Tem todo um processo. Rapaz, Aqui não é Bolívia, não. Tem que ter controle. existe um abismo entre a teoria. Mas eu quero agradecer aqui, Leandro. Obrigado, Gil. Não, gente, eu sei, eu tô rindo aqui porque eu me divirto demais assim ouvindo o programa de vocês. Eu queria até pedir para ser chamado mais para discutir o assunto. Aqui mesmo, tem essa missão, né? Gente, muito obrigado. Obrigado aos ouvintes também da difusora e até a próxima. É só chamar que vamos estar aqui, sim. Obrigado. Tá
Tá certo, são 18 horas e 24 minutos, conversamos aqui com o diretor da Rio Anil Transportes Imperatriz, a Ratrans, falando da problemática aqui e também pontuou no São Luís. Tem muitas outras coisas que naturalmente vai exigir um retorno em outro momento. Leandro e Tevaldo. Paulo.